Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2014. Nós temos um verbete aqui de 4 páginas, 51 logias e 20 máximos. O título do verbete hoje é Nouveau Riche, a especialidade é perfilologia e a nossa verbetógrafa é a Kátia Nakak, que é psicólogo, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 95, é autora do livro Viagens Internacionais, o nomadismo da Conscienciologia, é tenepsista desde fevereiro de 2008 e epicom desde novembro de 2011. Definologia. O Nouveau Riche, ou Novo Rico, é a consciência homem ou mulher proveniente de classe social economicamente desfavorecida, a qual enriquece de hora para outra e desenvolve hábitos de consumo dispendiosos e comportamentos extravagantes contrários à evolução consciencial. É um tema nosográfico. O holopensene pessoal do desperdício evolutivo, os infantopensenes, a infantopensenidade, os vulgopensenes, a vulgopensenidade. Na fatologia, o enriquecimento súbito, a fortuna repentina, o despreparo consciencial, os excessos, o esbanjamento, os caprichos pessoais, o jeito espalhafatoso, o linguajar mal empregado, o sentimento de superioridade, a incompetência existencial, entre outras coisas. Na parafatologia, a descompensação energética, a sedução sexo-chacral, a reconexão com antigos assediadores extrafísicos, a paracomatose pós-dessomática. Nós temos aqui ainda um detalhismo bastante rico, e na argumentologia vale a pena ler também, tem alguns parágrafos bem interessantes, e na acabativa, na remissiologia, nós temos antepassado de si mesmo, bamburriologia, esbanjamento consciencial, mal preparação e síndrome do autodesperdício. A consciência Nouveau Riche desperdiça a vida humana influenciada pelo Zeitgeist e superficialidades temporárias, obnubuladores conscienciais e geradores de perdas evolutivas lastimáveis. Você conhece novos ricos? Qual tem sido o exemplarismo pessoal objetivando ajudá-los? Aqui na nossa mega-análise nós temos fama, afetação, dinheiro, riqueza, esnobismo, alpinismo, oportunismo, esbanjamento, regressismo, arrogância, priorologia, reciclologia, perfilologia, sociologia, intrafisicologia, assediologia, proexologia, autodiscernimentologia e conscienciometrologia. Então, para a gente começar o nosso debate, a gente vai pedir para que a professora Kátia explique o porquê da escolha desse tema. Mabel, eu escolhi esse tema porque agora, nas viagens à África, esse foi um fator que me chamou muita atenção. Os multibilionários convivendo com os multimiseráveis e toda uma suntuosidade ali em paralelo com um processo de favela e tudo mais. Então, isso daí, assim, num continente que tem tantos problemas sociais, por outro lado, tem muita suntuosidade, tem muita coisa de luxo, muita coisa de marca, muita coisa assim de primeiríssimo mundo. Então, esse contraste, ele me chamou bastante atenção, e também as histórias que alguns africanos me contaram, né, das pessoas que vão enriquecendo, e aí elas vão abandonando o grupo, os conhecidos, que a pessoa ela quer se dar bem, mas ela não tem a menor preocupação em melhorar as condições para outras pessoas. Então, isso tudo chama bastante atenção nesse contexto que eles vivem. E você não sei se você estudou um pouquinho a economia do país que você foi, eles são realmente novos ricos ou já existia essa casta rica junto com a casta pobre?
Não, são novos ricos. Novos ricos mesmo. Novos ricos mesmo. Pessoal que ascendeu agora. Pessoa que ascendeu em função de petrolíferas, multinacionais, esse tipo de situação. Negócio. Muito bom. Então, Kátia, na Estrangeirismologia, página 23, última linha, poderia falar sobre o Novorriche conscienciológico pedante? Ele é uma figura fácil de ser encontrada ou é uma raridade na CCCI? É isso aí você que vai me dizer, né? Mas esse Novorriche conscienciológico pedante seria uma analogia, né, com essa condição da pessoa, muitas vezes, de um primeiro curso intermissivo, que ainda está chegando, né, na conscienciologia, não quer dizer que seja novato na conscienciologia, mas as primeiras vidas que a pessoa está tendo contato com essas ideias, e ela usa essas ideias como tacape na cabeça dos outros, para dar lição de moral, para querer se diferenciar. Então, em vez dela utilizar o conhecimento conscienciológico de uma forma interassistencial, ela usa isso como, né, um artifício social e muitas vezes para denegrir o outro e se mostrar superior. Agora, de certa maneira, metaforicamente falando, Kátia, a gente é Novorriche evolutivo, não é não? Eu estou fazendo uma metáfora, assim, que tipo assim, quem sabe, não sei, é uma coisa que eu pensei agora, essa vida para nós, seja uma vida do ponto de vista da fartura, de possibilidades, de crescimento, que eu até me sinto rica, entre aspas, mas de oportunidade, né, de trabalho a ser feito, eu não sei o que você acha disso. Eu não sei se nas outras vidas eu tive isso. Não, mas você pode ser rica de oportunidades, mas não ter um comportamento pedante, desbanjadora. Não, eu estou dizendo Novorriche positivo agora. Eu estou dizendo uma metáfora. O Novorriche no sentido evolutivo, no sentido positivo, sabe? Mas é que aí esse sentido ele não dá certo. Ele não tem. O Novorriche em si é negativo, né? Fatologia, página 23, primeira linha. Como ensinar a consim com despreparo consciencial ante esta era das farturas onipresentes? Acho que isso entra muito até no que a gente estava debatendo aqui antes, que é a questão dos valores, né? Quais são os valores que a pessoa tem e a pessoa também buscar orientação, né? Então, se a pessoa não teve essa orientação financeira em casa, que ela busque assessores, consultores, ou ler livros. Hoje em dia tem muitos livros sobre esses assuntos, né? Um deles é A Mente Milionária, o outro é O Milionário Mora ao Lado. São todos baseados em pesquisas sobre o perfil, né, de pessoas que têm dinheiro e sabem fazer um bom uso do dinheiro e das pessoas que não têm nada e de uma hora para outra passam a ter e acabam, né, se desorientando em função dessa quantia muito grande. Ela se excede, né? Opa, caiu alguma coisa. Vou esperar um pouquinho, que caiu também a internet, então só para ver se ele liga. Está gravando? Então vamos. Então, continuando aqui, Fatologia, página 23, quarta linha. Como que surgiu essa necessidade de aparecer a qualquer custo, seja em redes sociais, seja presencialmente? Onde iremos chegar com esta mania universal que chegou para ficar? Aí é muito uma preocupação com a autoimagem, com a aparência, né, com a questão mais do status, da posição, tem até o trinômio, né? Aqui que eu coloco, poder, prestígio, posição. Então, isso daí agora com toda a mídia, as redes sociais, a internet, isso daí acho que só vem, digamos assim, a explicitar uma ambição, uma intenção que as pessoas já têm e que agora elas concretizam. Concretizam, né? Você vê, Kátia, essa coisa do Facebook, das redes sociais, elas têm um lado positivo, mas nesse aspecto, eu acho que elas dificultam ainda mais, né? Porque a facilidade que você tem
vamos dizer, se a pessoa já tem essa tendência e aquilo está fácil na mão para ela aparecer, ela se perde, né? E ela vai retroalimentando. Ela vai retroalimentando. A questão da imagem hoje, da imagética e da imagem em si, é uma coisa extremamente séria nas mídias. Tá ligado, Pilar? Tá. E até novos ricos nesse sentido. A pessoa sozinha faz um empreendimento e ela forma, então, uma rede de divulgação e de produtos e se dá bem e ganha bastante dinheiro. Existe o lado até positivo, que é a pessoa self-made man que consegue usar do lado positivo. Atuais, positivos. Exatamente. Mas tem um outro lado que é o que mais aparece também, né? Que é realmente o abuso da imagem nas redes sociais. A pessoa que vive disso, ela vive de vender a imagem, né? Porque os patrocinadores pagam, né? Para ela aparecer no Instagram, no Facebook, por aí vai. Aí é complicado, e eu acho que é o que alimenta muito o que a Kátia está trazendo hoje, de Nouveau Riche, porque cria esse holopensene, né? Momentâneo, né? Momentâneo, fugaz. Assim, é rico por um dia. 5 minutos de fama, que ela também coloca aqui, os 15 no caso, né? 15 minutos. Os 15 minutos. Muito bem. Na Fatologia, página 23, sexta linha. Poderia exemplificar, Kátia, o linguajar mal empregado? Porque muitas vezes a pessoa ela vai ascendendo socialmente, aí ela quer falar difícil, mas ela não teve educação, cultura para isso. Então ela, digamos assim, pesquisa algumas palavras mais complicadas, mas aí ela não sabe inserir aquilo num contexto devido, e aí fica aquela coisa totalmente assim, uma comunicação bem mal feita, né? E que você vê que ela é artificial, que a pessoa está tentando passar por uma coisa que não é. É o que foi colocado ali na estrangeirismologia como o falso pedigree. Então, a pessoa ela quer falar difícil, ela quer, né, mostrar um vocabulário mais burilado, mas como ela não cultivou uma cultura, um estudo, aquilo ali fica muito mal engembrado, mal empregado. E é bem notório, né? Porque ela está falando dentro de uma linha e, de repente, ela inclui uma palavra que é extemporânea, né? E aí a coisa não encaixa, você vê que é uma coisa forçada. Então vamos lá, Fatologia, página 23. Final da quarta linha, de baixo para cima. Poderia falar sobre o dinheiro usado como escudo? Então aqui no caso, a pessoa ela usa toda essa aparência, as posses, né? O status que ela tem, mas de uma forma para se defender socialmente. Então, sabe com quem você está falando? E uma série de outras frases, assim, clichês que as pessoas usam, né, quando elas começam a ter muito dinheiro, e elas fazem do dinheiro uma arma, né, uma forma delas se defenderem socialmente, delas conseguirem aquilo que elas querem, de passar por cima das pessoas, de comprarem os outros. Então, assim, seria nesse sentido daí. Até porque, para esse povo, o lado social é o mais sério, né? Então, o escudo que eles usam, que você está colocando aqui, é justamente para se defender naquilo que eles se sentem mais preocupados, que é com a sociabilidade, né? Com o que os outros vão pensar. Não, mas também deles abrirem caminhos para eles na marra. Na marra, né? Na marra, né? O negócio é sério. Para a Fatologia, Kátia, página 23, segunda linha. Poderia discorrer a respeito de a sedução sexo-chacral e a seguir a vampirização energética na parafatologia? Porque aí muitas vezes a pessoa ela acaba vivenciando aquele trinômio também que está aqui, né? Que é a questão do sexo, poder e dinheiro. Então uma coisa vai chamando a outra. E aí às vezes a pessoa ela começa a usar o poder financeiro que ela tem para seduzir as outras pessoas, na verdade,
E com isso, com o tempo, ela vai se tornando um vampiro ou uma vampira energética. Então, muitos desses casos das pessoas que ficam umas com as outras por uma noite, por um final de semana, e depois descarta. Então, é só mesmo uma relação para o bel prazer, e muitas vezes, para a contraparte, a pessoa tem algum tipo de benefício financeiro. Ok? Paradoxologia, página 25, última linha. Poderia expandir o paradoxo do excesso de recursos com falta de aplicação útil? Porque o nouveau riche era a pessoa que muitas vezes era desprovida, né, financeiramente, economicamente, e de uma hora para outra ela começa a ganhar muito bem, a ter uma receita grande e começa a acumular dinheiro, né, se souber, se conseguir chegar a isso. Então, ou seja, a pessoa ela passa a ter muitos recursos, mas ela não sabe fazer um bom uso desse dinheiro. Então, em vez dela investir em algo que possa ser, digamos assim, rentável para ela, para outras pessoas, de uma forma mais evolutiva, mais educativa, não, ela esbanja. Então, essa é uma diferença básica entre o rico tradicional e o nouveau riche. O rico tradicional, em geral, ele não usa o dinheiro que ele ganha para consumir, né? Ele investe e ele geralmente ele vai fazendo mais fortuna, mas ele consegue manter um estilo de vida mais ou menos equilibrado, né? E dentro de uma normalidade. Agora, o nouveau riche não. A partir do momento que ele tem dinheiro, ele acha que ele tem que gastar, né? Só que ele gasta mal. Ele gasta com excessos, ele gasta com coisas de marca, ele gasta com muito tipo de evento, de festa, né? Mas que aquilo dali às vezes envolve muita promiscuidade, ou muito exagero, extravagâncias, que nem a gente colocou aqui, festa de aniversário do cachorrinho. Mas aí, depois de festa de aniversário de cachorrinho, tem casa de joias para pets, né? Então, por aí vai, a coleira com diamantes. Então, né? Sem limites. Poderia comentar a frase enfática? Então, a consigne nouveau riche desperdiça a vida humana, influenciada pelo zeitgeist e superficialidades temporárias, obnubiladores conscienciais e geradores de perdas evolutivas lastimáveis. Então, a pessoa fica tão envolvida com aquele momento, né, da vida, com, digamos assim, os modismos, com a cultura onde ela vive, com aquele grupo social, com uma elite ali do momento, em que ela perde outras oportunidades e ela entra no antidiscernimento, né, nos obnubiladores do autodiscernimento, e, consequentemente, oportunidades que ela teria, se ela fizesse um melhor uso desse capital, ela acaba perdendo. Então, a gente verifica isso, por exemplo, lá na África, né? Que alguns africanos, o que eles relatam? Que, em geral, a pessoa, às vezes, né, quando ela enriquece, começa a ter uma condição melhor de vida, em vez dela pensar em desenvolver projetos sociais, em trazer progresso para a comunidade dela, ou até mesmo, no nível mais íntimo, em ajudar os familiares e os amigos, em geral, não. Ela se distancia, ela entra para essa elite e ela cada vez mais ela quer, digamos assim, prosperar dentro daquele grupo, né, e ter cada vez mais bens, mais coisas, mais vantagens financeiras, mas mesmo convivendo com toda uma pobreza, uma dificuldade social, a pessoa ela não se desperta para fazer algo em prol dessas pessoas. A verbetógrafa, estrangeirismologia, página 23, segunda linha. Poderia esclarecer a falta do savoir-vivre? Então, essa falta assim, do saber viver, porque o nouveau riche acaba vivendo de uma forma muito artificial e de uma forma muito de acordo com, digamos assim, os padrões de consumo, com a indústria, com a publicidade, com aquilo que dá ibope, com o momento, né? Com aquele momento daquela sociedade em específica.
Então, é uma pessoa assim que realmente ela não tem uma organização de vida, ela não tem um estilo consciencial, existencial, né? Ela fica muito à mercê dessas frivolidades e futilidades da socin patológica. Ela, quem sabe, né, Kátia, seja uma das pessoas na área do consumismo mais manipulável. Ah, com certeza. É facilmente manipulável, né? Facilmente, né? Quer dizer que as pessoas da publicidade, propriamente, elas visam esse ser. Porque esse ser, ele é fácil. Você vende o que você quer para ele, porque ele tá vendido, né? Ele não tem princípio, não tem posicionamento nenhum. Então, é muito fácil você tirar dinheiro desse povo. É uma judiação falar isso, né? Mas é a verdade. Tira-se muito dinheiro desse povo facilmente. E aí fica um rolo compressor, né? Dos satélites desse povo, que também são assediadores, sugando do dinheiro deles, né? Enfim. Parafatologia, página 23, última linha. Poderia comentar sobre o repuxo do passado e se existe alguma relação entre o novo rico e a busca incessante pelo dinheiro com o passadão da nobreza e monarquia? É isso aí, com certeza, né? Então, esse repuxo do passado é justamente quando o passado vem à tona, a partir de algum momento de vida, algum tipo de comportamento que a pessoa tenha, aquele trafar está ali, ele é exacerbado e todo aquele holopensene de retrovidas vem à tona. E, com certeza, isso tem muita relação com a monarquia, que ela era muito esbanjadora, né? E tem a ver, quem sabe, com o ostracismo, né? Fiquei pensando enquanto você falava. Por exemplo, a pessoa foi da nobreza. Aí ela nasce numa família mais simplória. Ela teve uma queda de padrão. Aquilo fica meio que amargo na vida, né? Às vezes ela não aceita muito bem aquilo. Aí o dinheiro entra. Pronto. Aí ela reconstitui todo o cenário da vida anterior. Né? Eu conheço gente assim. Você conhece? Conheço. Nesse padrão, cara? Nesse padrão, entendeu? A pessoa era pobre, a pessoa ficou rica e ela, digamos assim, reproduziu todo um cenário de vida anterior que ela tinha. E aí tem a ver com E ela tem noção disso, mas continua fazendo. Isso que é pior, porque gosta, né, Kátia? Agora, isso tem a ver com esse verbete que o professor Valdo escreveu, que você colocou aqui na remissiologia, né? Que é o antepassado de si mesmo. Exatamente. Então, a gente vê, por exemplo, essas personalidades que enriquecem e elas vão comprar castelo na Europa, né? Elas, às vezes, moram no Brasil. Tem nada a ver. Mas aí vai comprar castelo na Europa, tá certo? Que é um bem essa condição muito diferente do nosso. Totalmente diferente, né? Ela vai querer um castelo? A não ser que ela, né, tenha o seu holopensene um pouco mais europeu. Mas você queria falar? Sim. Pois não. Que esse mundo fantástico aí dos novos ricos também tem na Norte América, em Miami, né? Tem aquele bairro de muito brasileiro. É verdade isso. Que vai para lá e compra aqueles... É tipo castelo, são os casarões enormes. Verdade. Sim, Eles são novos ricos, eles não são... Não, no mundo inteiro tem, né? No mundo inteiro. Agora, existem cidades do mundo que parece que acolhem mais. Com certeza, não é, né? Kátia? Porque... às vezes por um processo econômico, eu não sei. E também novo rico chama novo rico. Você vai, por exemplo, para a Finlândia, você não vê nada disso. Você não vê distinção de classe social. Nem das moradias, da arquitetura. A única coisa que é mais suntuosa lá é a igreja. Nem prédio do governo, nada disso. Aí eu pensei. Então é bem diferente. Agora, né? Kátia, você que viaja muito, a nossa representante internacional, viagens internacionais. Você vê países que têm esse holopensene mais forte? Você falou da África. Você vê algum outro local que é isso? Que na assim, África, sim. Né? Principalmente Angola, né? Que eu vi esse convívio assim do super rico com o super miserável. E lá em Angola, por exemplo, o rico é considerado o rico quem já tem jatinho. Você tem que ter jatinho. Então, por exemplo, para nós, quem tem jatinho é milionário. Lá não, o rico já tem jatinho. Então, quer dizer que a defasagem é muito maior.
Kátia, aqui na página 24... Mas aí, Mabel, acho que você não acabou de fazer a pergunta. Não, eu queria saber, assim, outros países. Que países que você vê que são férteis para esse tipo de perfil? Você tem uma noção disso? Já pensou nisso? Ah, não, aí são muitos. É São melhor muitos. fazer o contrário. Ah, Que o país países que não são férteis. que não tem tanto E isso. com certeza deve ter um holopensene um pouco mais, quem sabe, de socialismo, sem ser socialista, né? Uhum, geralmente. Que não tem essa... deve ser mais na Europa mesmo. Porque a América é muito capitalista. Na Europa, por exemplo, eu tinha uma professora de italiano que ela falava assim, que a mulher classe média na Itália, ela tem 2 sapatos, tem 4 pares de sapato, né, que ela compra em cada estação. Então, cada estação, assim, no verão e no inverno. Tá? Então, ela usa 2 pares no verão e 2 pares no inverno. Tá certo? Eu tive uma experiência na Espanha, quando a gente morou lá, eu estava com uma professora, e a professora foi... Essa história ela é célebre. Essa professora entrou numa loja e ela estava com relógio de pulso, essa professora. E ela foi lá e perguntou assim, o senhor poderia me mostrar esse relógio? E o senhor falou assim, por que você quer ver esse relógio se você já tem um? Ele era o vendedor. Então você vê como que é, tudo bem que era ele específico, mas como é um holopensene? Podia não, mas ele é uma mentalidade, né? Que é uma mentalidade mais pé no chão. Eu acho que, em geral, os países que passaram por guerra, por muita dificuldade assim, econômica, tudo mais, eles têm uma mentalidade diferente nesse sentido, né? São mais econômicos, menos capitalistas. E eles viram a pobreza, né, gente? Eles viram o que é não ter. Viveram, então é lógico que eles dão muito valor ao que eles têm. E eu acho que também nas sociedades que valorizam muita cultura, né? Então, quando a pessoa valoriza mais o conhecimento, a cultura, os bens materiais, às vezes, eles se tornam secundários. Eles se tornam, digamos assim, é dado a eles o devido lugar, o lugar de algo que é para funcionar na sua vida, ser prático, te ajudar, mas não como algo que vá, né, ter um significado além disso. Quer perguntar, Marta? Então, uma vez numa novela, a personagem perguntou, puxa, mas não tem nenhum curso para ensinar nós sermos pobres? Então, eu vejo que com o Novo Rico deve acontecer a mesma coisa. Eles saem de um processo assim comum entre eles e eles não têm noção do que é ser rico, onde empregar o dinheiro, como fazer para aproveitar melhor, né, a oportunidade que chegou. Então, eu vejo que você colocou bem aqui na enumerologia, na página 24, esses itens todos são exemplos do Novo Rico, né? Seria até bom a Kátia falar Sim, de alguns, exato, seria, Marta? com certeza. Então, vou comentar aqui alguns. As festas de aniversário do cachorrinho. Hoje em dia, em vários locais do mundo, tem as pet, né, loja assim, de coisas para bichos, que são verdadeiros shopping centers. Então, é tipo um mini shopping center, é uma loja de departamento enorme só de coisas para animais domésticos. E, assim, é um exagero que você encontra nessas lojas, né? Então, agora eles têm algumas que já fazem quitutes, tudo no formato Comidas de especiais. osso, comidas especiais, que você pode encomendar. É uma loucura. Kátia, já tem restaurante para cachorro. Não sei se você Restaurante? chegou a ver. Esse eu não vi, e não. eles servem em pratinhos, e eles têm Nossa. um buffet deles. Que isso. Então você tem assim, a entrada é essa, o primeiro prato, o segundo prato e o... Tem, para cachorro. A Ferrari na sala de visitas, né? Esse também é outro indicativo do Novo Riche. Em geral, ele compra carro 0 quilômetro e essas marcas super famosas, Porsche e tudo assim mais chamativo, porque em relação às marcas também tem isso. Tem aquela marca do rico tradicional e tem as marcas do Novo Riche, né? Então, em geral, a marca do Novo Riche são essas marcas que elas são mais divulgadas, têm mais publicidade, né? Tem muito mais propaganda.
E não são lojas assim que estão realmente em busca desse público que não tem tanta tradição em termos de consumo, né? Que vai consumir pelo consumo. A pessoa não vai ter uma bolsa para usar bolsa, ela vai ter 10 bolsas, 15 bolsas, 50 bolsas, à medida que saírem novos modelos e que aquela marca trouxer algum tipo de status. Então, essa Ferrari na sala de visitas é forte, né? Isso aí é caso conhecido aqui nosso no Brasil. Uhum. A joia rara encomendada. O problema dessa joia rara encomendada é quando, além dela ainda ser algo assim exorbitante em termos de preço e que o joalheiro vai ficar lá meses, né, para conseguir produzi-la, ela ainda traz algum aspecto de bagulho energético. Então, agora está na moda mandar fazer, digamos assim, diamante das cinzas, né, do parente querido que dessomou, do ex-marido. E aí a pessoa ela vai fazer uma joia usando os restos mortais de alguém, né? Decoração do iate particular. Tanto do iate particular quanto do jatinho, né? Isso daí regularmente sai nos periódicos, assim, quanto custa você decorar um iate e as opções que tem, né? Um jatinho. Então, é caríssimo, assim, em termos de, desde o estofamento, o mobiliário, as possibilidades que a pessoa tem de fazer essa decoração, é uma coisa assim, totalmente fora, né, de uma decoração de uma casa normal, por exemplo. As compras para dispensa feitas no exterior, buscadas pelo jatinho pessoal. Então, isso aqui, muita gente que tem jato, né, ela realmente faz compras em outro país, mas compras assim normais, para o dia a dia da casa dela, né? E aí o jato vai lá, busca o que ela precisa. Irlanda. Porque aquela é que tem qualidade. Tem qualidade. A geleia francesa. Então, você vai fazendo um tour. Exatamente, né? Então, assim, para nós parece uma coisa que não existe. Gente, isso existe. Não, isso eu vou contar aquele caso que eu estava comentando, que eu fui num leilão de cavalos uma vez a trabalho. Eu tive que estar nesse leilão. E era numa fazenda, uma fazenda muito bonita, uns cavalos que valiam não sei quantos milhões de reais, de dólares, eu não sei, porque eu também não entendo muito. E estava muito quente. E para buscar gelo, o gelo acabou. Então saíam helicópteros da fazenda para buscar gelo para a festa. Então veja, claro que não é um jatinho, né? Mas você vê a suntuosidade da situação, que isso é real. Pode ser que a gente não tenha uma convivência mais próxima, eventualmente, né, Kátia? Mas isso existe mesmo. Para nós não tem sentido nenhum, mas eu digo, mas é uma realidade vivenciada. Não sei por quantas pessoas aí nesse planeta, né? Você tá ligado? Ainda parece que não está ligado. Quer falar aqui? Enquanto você muda aí, a Kátia tinha que terminar aqui ainda. Deixa ela terminar, né? Em numerologia. Então, esse aqui tem um caso famoso, né? Aí na história de gente bem rica também, que o marido mandava buscar croissant na França para a esposa, né? De jatinho. Aqui brasileiro. Brasileiro não é brasileiro, não é, mas é de outro continente. Roupas íntimas de marca jogadas fora em viagens. Isso daqui foi um dado assim, que me chamou muita atenção quando eu fui fazer o livro sobre viagens, porque eu cheguei a pesquisar, né, que mulheres da sociedade brasileira, elas, quando viajavam, elas compravam lingeries assim, de marca famosa, de grife, usavam e depois jogavam fora, né, porque aí não precisa lavar nada. E o champanhe tomado como água também. A pessoa assim, que ela... Eu acho que isso está até no verbete boemia, e a pessoa ela vai ficando tão acostumada a esse tipo de prazeres, e se ela gosta de bebida alcoólica, que isso para ela vai virando assim como se fosse algo do dia a dia. Então, em geral, o champanhe se usa para comemorações, para um momento assim mais importante, mais festivo, mais especial, específico. E aqui não, a pessoa passa a fazer uso assim diariamente, né?
como se fosse algo bem, bem corriqueiro. No item 12, você colocou negocinho evolutivo. Eu fiquei pensando, né, porque existe o auto-engano de que a fama, só a fama e o dinheiro, né, digamos assim, traz a felicidade. Né? E aí, com relação a esse negocinho evolutivo, fiquei pensando, né, a pessoa que confunde, né, o voluntariado conscienciológico efetivo, né, com a contribuição financeira. Achar que fazendo a contribuição financeira vai melhorar, né, com de patamar certeza, evolutivo, né? alguma Já coisa está assim. fazendo assistência, né? Se a pessoa não pode fazer nenhum tipo de assistência, é a única maneira, mas isso ainda não é suficiente, né? É o tal do suar sangue e de você doar, né, a própria cognição, a própria energia, é que faz a diferença, né? Você colocar a mão na massa. Agora, é claro, nada impede de ajudar financeiramente também, né? Isso, exatamente, mas não basta. Não basta, não. Em termos de PROEX, isso é pouco, né? Você Porque quer dizer isso aí né? é quase que aquele resquício religioso, né? Paga, vai para o céu, coisas assim, né? E a história também do mecenato, né? Esse é um tema interessante, que ajuda, mas não resolve. Ajudou muito. E continua ajudando e pode ajudar. Sim. Mas ela tem que colocar a mão na massa, senão ela sempre é uma observadora. Esse é o ponto que eu queria colocar. Tudo bem, gente? Se dinheiro sozinho fizesse desassédio, era fácil, né? Nossa, estava barato. Mas eu acho que com essa nova mentalidade de voluntariado, vai aprender também a usar melhor o dinheiro. É o que você falou, olha, se eu tivesse agora, ganhasse um dinheiro extra, o que eu faria? Eu iria aplicar no mega centro cultural. Quer dizer, eu sei que você está brincando, mas... Não estou, não. Mas agora você brincou, porque você não ganhou dinheiro. Não, ainda não. Nem mas vou, você né? falou, se eu ganhasse. Você não falou, vou tirar do que eu tenho. Sim, que eu não tenho. Mas é uma questão eu acho que muda essa mentalidade com o voluntariado mesmo. São os valores, né? É o que a Marta estava falando. A Marta estava falando um pouquinho antes de começar a tertúlia, né? O problema de valor. A Kátia também traz isso. Ela fala aqui os valores pessoais, né? Sim. Que é uma coisa, ela fala aqui, acho que bem no comecinho, a falta de princípios evolutivos. Ela diz isso na principiologia. Esse é um Depois exemplo. ela fala a ausência de CPC no Códigologia, na página 24. E assim ela vai. Né? Olha outra coisa que ela fala interessante. A ausência do vínculo consciencial necessário ao voluntariado, sobrepujando, que é o vínculo empregatício, mas é mais ou menos na linha da Keiko. Sim. É uma coisa, vai. Alguns precisam ser até voluntários, como é que a gente fala? Aquele duplo vínculo, né? Sim, mas é uma exceção, né? Pois é, mas ele também pode aprender com isso. Com certeza. A valorizar o dinheiro que ele está recebendo, né, de maneira diferente da SOCIM. Tá? Que bom vê-los aqui. Obrigado. Kátia, eu sei que o tema é sobre novos ricos, né? Mas também tem aquele caso, aquelas pessoas, eu tenho familiares que chegaram a receberam uma indenização, um valor alto, assim, não faz deles ricos, mas temporariamente com bastante capital, comparado com o que tinham antes. E 1 ou 2 anos depois, estavam de novo na mesma situação que sempre tiveram, de menos poder aquisitivo. E eu pensei bastante sobre esse tema, assim, o que faz uma pessoa que tem uma vida difícil, sabe, até pagar as contas do supermercado, por exemplo, de repente ganha, sei lá, 300 ou 400 mil reais, e aí volta para a mesma situação. Esse aí tem um verbete do professor Valdo, que, se não me engano, o nome é Estroina. É Estroina. E isso aí é o perfil miserê, né? A pessoa que tem dificuldade de lidar com dinheiro. Então, ou ela tem muito pouco e está sempre na falta, ou ela tem muito, mas ela sempre acha que ela tem que ganhar mais. Então, ela acaba virando escrava, né, do cifrão, da economia. Então, é a pessoa que ela tem dificuldade de lidar com a moeda. Em geral, ela vai ter dificuldade de lidar com a energia, né? Então, se a pessoa tem uma falta de domínio financeiro, em geral, ela tem uma falta de domínio energético. Interessante. E tem a pessoa do holopensene de miséria, né?
Não é? Ela tem, que é o que a Kátia estava chamando de miséria. Ela nasce, ela já vem, ela tem uma paragenética de ficar pedindo, né? De miséria. Ela é o holopensene dela. Não tem fartura na vida. Tudo é contadinho. Nesse caso, eu penso que seja mais relacionado à pessoa que deve ter tido um passado aí na monarquia, alguma coisa. E aí, de repente, ela tem acesso, ela fala, eu mereço essa coisa, aquilo ali. E aí, a televisão, né? Você quer ter uma vida melhor, então você tem que comprar esse item aqui, ou essa joia, aquilo ali. E o dinheiro vai rapidamente. Mas a pessoa se sente bem por um ano e depois volta. Isso é falta daquela educação financeira, né? E falta de um utilitarismo, né? Porque tem muita coisa que existe que a pessoa não precisa ter para ela viver bem, né? Isso daí o professor Valdo conta, o caso que ele fazia assistência em favela, e daí quando ele começou a chegar nas casas lá, né, nos barracos, e ver que eles tinham mais eletrodomésticos do que ele tinha, aí ele parou, entendeu? Porque assim, as pessoas estavam ali esbanjando, tudo mais, e ele fazendo, né, todo um esforço para poder ajudar aquela população que teoricamente seria carente, mas que não é tão carente assim. Quem mais paga impostos, em geral, é a classe média. Os pobres e os ricos, geralmente, eles se esquivam, né? Porque tem muita gente com muito dinheiro, mas que a pessoa está sempre querendo usar o dinheiro do outro também. Né? É isso também, Kátia. E outra, aquele que tem muito dinheiro e nunca tem dinheiro, né? Você acha que ele é um coitado, e quando você vai ver, a conta dele é bilionária. É tipo mendigo, né? Tipo mendigo. Isso tem mendigo que mora na rua, Estados Unidos, isso saiu já muito em jornal, né? E a pessoa tem milhões na conta bancária, mas a pessoa vive como um pedinte na rua. Ela não tem casa, ela não tem nada. Tem um caso muito interessante de um cidadão, eu acho que é Suécia. Exatamente isso. Ele comprou várias barras de ouro, acumulou, tem casa e tal. E o trabalho dele todo dia saía de casa e de bicicleta, estacionava e ficava pedindo dinheiro o dia inteiro. E aí, nas horas vagas, ele lia o jornal sobre a Bolsa de Valores e investia. Ficou mega rico e depois só descobriram isso quando ele faleceu. E aí foram ver lá que tinha várias coisas, né, um patrimônio bom. Agora lembrei de outro aspecto também da suntuosidade ligada à miséria. Agora existe um tipo de turismo chamado turismo da miséria. Então eles fazem assim resorts, né, de 5 estrelas, mas em vez da pessoa ir para um quarto, ela vai para um barraco. Então é para ela experienciar a miséria, a pobreza. Mas ela está lá no hotel 5 estrelas, tudo mais, e é para ela ter uma experiência do que vem a ser a pobreza. Sem comentários, né? Sem comentários. Vai ajudar um pessoal pobre que você vai aprender muito mais e vai ser útil, né? Você quer falar alguma coisa? Pagar muito para estar num resort lá, para viver como pobre. Então... esse mundo da fantasia dá muito dinheiro, né, gente? Puxa. Como se gasta dinheiro no mundo da fantasia? Uma coisa assim impressionante. E falando em fantasia, a gente lembra do Michael Jackson, né? Ele é um caso de novorriche clássico, né? Então, desde querer mudar de cor, depois a casa que ele fez, que não sei se era... Tinha alguma coisa de fantasia. Wonderland, né? Agora, a gente poderia, Kátia, que não sei se você, não lembro se você faz aqui, mas existe muito a conexão do novorriche com o novo drogado. Porque o dinheiro, ele vem e ele começa a entrar em sociedades, não é isso? Em parcelas da sociedade onde a droga, e ele não sabe lidar com aquilo, e aí pronto, ele se droga. Quer dizer, vira uma coisa assim, muito complicada, né? Mitologia, página 25. Só um corte. Kátia, você já viu aquele programa, provavelmente sim, das mulheres ricas? Não. Tem um programa em alguma TV fechada, que eu não me pergunte qual, que eles acompanham 5 ou 6 mulheres milionárias.
Olha, é o seu verbete perfeito. É uma aula do seu verbete ao vivo e em cores desse assunto, porque a maioria delas é no Rush. E elas são extremamente espalhafatosas e por aí vai, sabe? Bom, mas enfim, mitologia, página 25, final da segunda linha. Poderia abordar o mito da dedicação à ProEx só após de se alcançar o pé de meia? Isso daqui é porque tem muito voluntário que chega e ele fala assim, não, primeiro eu vou fazer o meu pé de meia, depois eu volto para voluntariar. E aí, geralmente, nunca mais volta, né? Porque uma condição é a pessoa, assim, que ela vai voluntariar e, ao mesmo tempo, ela vai constituir o pé de meia. Agora, outra condição é a pessoa que fala assim, não, eu só voluntario depois que voluntario, eu vou fazer, né, o que eu tiver que fazer, assim, depois que eu tiver um pé de meia. Pode ser que alguma cláusula da ProEx exija que a pessoa tenha o pé de meia, mas será que tudo da ProEx dela precisa de pé de meia? Se fosse assim, só quem é rico poderia ter ProEx. Chegar ao completismo. Completismo. Né? Você sabe que tem um livro saindo aqui nosso sobre esse assunto. Acho que nos próximos 4 meses, como máximo, o livro deve estar sendo lançado e é justamente um contraponto desse assunto, de como fazer ProEx e, ao mesmo tempo, fazer o seu pé de meia. Ah, muito bom. E isso é uma coisa básica, né? Esses dias o professor Waldo estava comentando na mini tertúlia a preocupação que nós temos que ter de fazer o pé de meia, mas ao mesmo tempo você não pode desviar e você tem que dançar dos dois lados, né? Fala, Pilar. O Ailton. Está desligado, Pilar, por acaso? Acho que acabou a bateria mesmo. Tá. É que acho que está gravando, né? É o seguinte, o Ailton, então, colocou no verbete, o verbete é reciclagem profissional, e ele coloca esse exemplo, o exemplo vivencial dele de ter acompanhado, ele não deixou nenhum momento de fazer o voluntariado e mudou de emprego, e já tinha família, e ele teve que recomeçar tudo outra vez. Mas tudo ele fez o quê? Tudo assim, com essa educação financeira, porque ele já era formado em administração, quer dizer, ele já tinha um conhecimento. Então, eu achei muito interessante como ele usou o conhecimento dele, assim, de lidar com o dinheiro, o patrimônio, e ao mesmo tempo, sabe, reservar e gastar o necessário que ele precisava para pagar a faculdade, para fazer um outro curso. Foi muito interessante nesse aspecto, um exemplo, assim, bem recente, é desta semana passada. É uma pergunta importante da pessoa se fazer, e até que o Tiago trouxe aqui também, é o que a pessoa faz quando ela recebe um extra financeiro, né? Porque, às vezes, a pessoa ainda não tem o pé de meia, mas aí, quando ela recebe um extra financeiro, em vez dela começar a acumular, investir, transformar aquilo no pé de meia, não, ela gasta com alguma besteira, um capricho, um sonho dourado que ela tinha, e fica sem de novo. Efeitologia, página 24, terceira linha. Poderia desenvolver o efeito da ambição desmedida na estagnação consciencial? Seria possível uma ressoma de inteira estagnação? Ah, tudo é possível, né? Porque, às vezes, a pessoa ressoma, ela pode ter até curso intermissivo, mas ela não alcança o nível de lucidez suficiente para ela poder, né, ter uma proatividade em relação às reciclagens, a evolução dela, a ProEx. Então, essa ambição desmedida, às vezes a pessoa fica ali só correndo atrás, né, de um status, de uma riqueza, ou de uma condição ideal de vida. Não, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver, né, uma conta bancária com X. Nossa, se a gente fosse pensar assim, a maioria de nós não teria feito o que fez na vida, não é verdade?
Agora, não só é possível uma ressoma de inteira estagnação, né, Kátia, como de inteira regressão. Era bom você falar isso. Não só a pessoa está estagnada, como ela regride. Com certeza, né? Então, às vezes, aquele aprendizado que ela teve no curso intermissivo, ou até algumas experiências de vidas passadas, ela não consegue colocar aquilo, né, em prática. Ela acaba voltando para um padrão anterior, que é o antepassado de si mesmo, que é o repuxo do passado. E aí é, digamos assim, é a fome com a vontade de comer, porque aí os assediadores se aproveitam da situação, a pessoa fica enredada, e aí é muito mais difícil de sair, né? Aí, ao invés de se libertar, ela aumenta a interprisão grupo kármica. Interaciologia, página 24, primeira linha. Poderia explicar a interação, excesso de ambição, falta de instrução? Será que o excesso de instrução também pode se referir à falta de ambição? Opa, ela fez um trocadilho. Aí não, né? Porque se esse excesso de instrução não trouxer um mínimo de ambição, nem que seja uma ambição evolutiva, essa instrução ela está ectópica, né? Porque esse excesso de ambição aqui que a gente está falando é a ambição material, é a ambição da socin, né? Do status, da socin patológica. E quando isso vem casado com essa falta de instrução, isso daqui é totalmente desastroso, porque a pessoa ela vai muitas vezes alcançar aquilo que ela quer, mas ela não vai saber gerir de uma forma que seja benéfica, em primeiro lugar, para ela mesma, né? Então, aquilo que a professora Mabel estava comentando, às vezes a pessoa ela veio de uma família que era até organizada, tudo mais, e ela começa a ganhar mais dinheiro, ela começa a frequentar alguns tipos de grupos, de festas, de meio social, que às vezes usa droga, mexe com ilicitude, e daqui a pouco a pessoa, às vezes, está até na cadeia. Exatamente. Na neossinapsologia, página 24. Poderia comentar os 2 itens da neossinapses? As neossinapses necessárias para lidar com mudanças repentinas na vida humana. E depois, as condições mesológicas favorecendo o reacesso de retroneossinapses ultrapassadas. Então, vou começar pelo segundo, que é justamente a pessoa cai no meio e que ela tem a consciencialidade dela ali abafada, né? E aí ela muitas vezes ela volta para o passadão. Ela começa a fazer evocação, toda aquela bagulhada energética vai fazendo, né, o rapport com holopensenes de retrovidas, com aquilo que ela tinha de tendenciosidade, de capricho, de anticosmoética, e daqui a pouco ela volta a pensenizar do modo que ela pensava há 200 anos atrás, há 500 anos atrás. Isso daí é, digamos assim, quando junta com a questão do dinheiro, faz tudo regredir. E as neossinapses necessárias para lidar com as mudanças é justamente a questão da pessoa saber mudar de bloco, né? E a pessoa ela tem a questão dos princípios, dos valores, da consciencialidade dela, já assim com uma fixação em que não importa o que aconteça fora, ela consegue manter, né, um nível de equilíbrio, de coerência, de comportamentos dentro de uma linha mais saudável, mais cosmoética. Então, isso daí é bem sério, né? A pessoa que ela já não está tão, digamos assim, vinculada à efemeridade da vida na socin patológica. Ok, gente. Então, nós estamos aqui a nossa última pergunta aí de Tério Tertuliano. O nouveau riche acontece muito no universo futebolístico, com certas consciências podálicas futebolísticas. Na sua opinião, o futebol pode ser usado de modo cosmoético e assistencial? Poderia, se não envolvesse tanto dinheiro, né? Então, eu acho que tudo aquilo que envolve dinheiro demais, toda indústria, né? Hoje em dia até a indústria da educação, aí a qualidade em geral cai, né? Porque aí o valor em si já é o ganho financeiro,
já é, digamos, né, a acumulação do dinheiro. Então, em geral, outros parâmetros eles são deixados de lado. E aqui na perfilologia a gente colocou justamente alguns perfis, né, que tem muita relação com esse Novorriche, o jogador de futebol, cantor popular, ator, a própria questão do empresário, o expatriado, que são as pessoas que muitas vezes vão trabalhar em outros países porque recebem muito mais, né? E aqui na femininologia também, acompanhando aí o que já foi falado. Ô, Kátia, só para a gente ter mais uns 2 minutinhos ainda de bateria, gente, que a nossa bateria vai acabar e a gravação vai cair. Na página 26, para a gente não perder de falar isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos esbregues, o item esbregue e o item facilitação. Isso aqui é interessante, porque às vezes a pessoa ela está nessa do Novorriche, né, nesse holopensene, e ela passa por situações bem fortes, né? Ela tem a perda de um filho, acontece alguma tragédia na família, no lugar que ela vive, com os conhecidos dela, e isso seria uma forma, digamos assim, de fazê-la acordar para a realidade. E ainda assim, muita gente não sai dessa, né? A pessoa, depois ela vai e reconstitui tudo de novo e passa a viver da mesma forma. Qual era o outro item, Mabel? Facilitação, que é o último. O último antes da acabativa. E esse aí que é o mais sério, que é muitas vezes a pessoa que ela tem todo um recebimento, né, financeiro, ela consegue alcançar uma condição, né, de maior facilidade material, e ela gera muita interprisão, né, porque em vez dela fazer um bom uso daquilo, ela usa só em função do bel prazer, e ela acaba, digamos assim, desperdiçando a oportunidade, muitas vezes, de caminhar evolutivamente. Ok, gente? Então, nós estamos no nosso tempo, não porque estamos no nosso tempo, mas porque estamos sem energia elétrica e as nossas baterias aí vão terminar e não vai ser possível, então, continuar a gravação. Então, de qualquer maneira, a gente agradece a participação dos tertulianos, dos teletertulianos, e até amanhã com luz, né, Cássia? Obrigada. Até mais. Obrigada.